Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei em análise na Câmara que obriga as montadoras de carros elétricos a padronizar os plugs e tomadas para recarga. O deputado Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, é o relator da proposta e conversa agora com a gente sobre esse assunto. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Mais uma vez, obrigado por participar do Palavra Aberta. E eu queria iniciar a nossa conversa questionando ao senhor o porquê da necessidade de padronização dos plugs e tomadas para recarga de carros elétricos no Brasil. Marcelo, veja bem, primeiro eu agradeço a oportunidade, na verdade, de podermos mostrar um pouco aqui do que faz um deputado para mexer com o Brasil inteiro. Então, a grande necessidade, Marcelo, é porque hoje existem em torno de 800 plugs e tomadas diferentes nos carros que são vendidos internacionalmente. 800? Não, 8 plugs ou tomadas, dependendo do carro que você compre, né? Porque isso hoje é a nível internacional. Aí você compra, traz aqui para o nosso país, que tem uma dimensão continental. Aí você, de repente, no Rio de Janeiro, você em São Paulo, no Distrito Federal, você consegue, né? Esse posto tem, aqui eu posso carregar, ali eu posso, na minha casa eu vou montar, eu posso, tudo bem. Mas aí você resolve assim, de repente, eu vou para o Rio de Janeiro, 1.200 quilômetros, tal, eu vou para um estado do Nordeste. E aí, como é que você faz se, de repente, na estrada tem um posto, você até vê na internet, tem um posto ali, e chega lá, não é o plug, que não cabe, a tomada não cabe o plug do seu carro. Como é que você faz? Então, na cabeça nossa, nós precisamos, isso é fruto de quem usa carros elétricos, né? Nós precisamos ter, pelo menos, a padronização de uma tomada no Brasil inteiro. Entendeu? Não quer dizer que você não possa comprar um carro com um outro tipo de plug, mas tem que ter, né, lá no estado tal, num determinado ponto de recarga pública. A recarga que for particular, a pessoa bota o que ela quiser, é dela, é do carro dela. Mas aquele ponto de recarga pública, é no posto, é no shopping, é no seu... Entendeu? Então, tem que, por obrigação, ter pelo menos, né, uma tomada que seja a nível, né, nacional. Quando a gente fala de carros a combustão, por exemplo, a forma de reabastecer é mundializada. Quer dizer, se eu pegar um carro que foi produzido no Brasil e exportar ele para os Estados Unidos, ele vai poder ser abastecido normalmente, a bitola, né, do equipamento que encaixa é a mesma no mundo todo, há uma padronização. O senhor acha que seria possível mundializar este padrão de recarga de carros elétricos? Eu acho, Marcelo, dentro desse posicionamento que nós já extraímos dessa primeira audiência pública, com pessoas, cabeças, diretoras de órgãos do nosso país, né, como, né, o Ministério, né, de Indústria, Comércio e Serviços, né? Tivemos 2 diretores, um diretor, uma diretora lá falando sobre o assunto e diz que isso é muito mais complexo, né, porque não se trata só do nosso país, né, temos essa interlocução com outros países, então isso não é simples assim, né, e também de outros, né, grandes representantes, Associação Brasileira de Donos de Veículos, tal, individuais, etc, etc, etc. Então, nós estamos nesse processo de encontrarmos uma solução. Hoje, né, nós temos alguns países que saíram na frente e que produziram esses carros elétricos, mas que ainda são muito caros, até por conta das baterias, né, que é o coração dos carros elétricos. Só que essas baterias hoje, elas são responsáveis por mais de 50% do valor de um automóvel elétrico. Então temos o problema da bateria. Só que determinadas baterias e determinados plugs e tomadas, né, eles são produzidos tecnicamente para suportarem determinada
carga, determinada amperagem. Nós temos esse exemplo que as pessoas entendam em casa. Você compra um ventilador, não tem problema nenhum, ele vem com a tomadinha com os pininhos finos, 2 pininhos finos, você liga lá na tomada, 110, 220, ele funciona, normalmente acabou, não tem problema. Mas quando você compra um equipamento que puxa mais, digamos assim, gasta mais energia, esse equipamento já vem com uma tomada mais grossa, com 2 ou 3 pinos mais grossos, porque puxa mais, ele gasta mais. E se você usar aquele mesmo tipo fininho de tomada, aí ele aquece e pega fogo. Por quê? Porque há uma carga maior, a amperagem é mais alta. Então você vai ter de usá-lo numa tomada da sua casa que suporte 20 amperes e não aquele outro que suporta 10. Os carros são a mesma coisa. Então, determinados carros menores e com os modelos mais antigos, né, eles saíram até 50 amperes, ou seja, que essas tomadas e esses plugs sustentam, né, e suportam até 50 amperes. Só que hoje nós já temos de 100 amperes. Então, como que vai se fazer? E esse sistema que é muito importante para o mundo inteiro e principalmente para o nosso país, que é a energia limpa, vai deixar de poluir a poluição que os carros nossos produzem, né, no nosso país e no mundo inteiro. É algo insuportável. Dependendo do dia em São Paulo, você vai lá no centro, você vê que está tudo cinza. Então, e isso mexe, inclusive, com a saúde do brasileiro. Então, isso é muito importante para a gente, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, ou seja, termos a padronização de pelo menos um tipo. Ou seja, se você vai vender um carro no Brasil, você pode no seu país produzir com a tomada e plug que você quiser. Mas se for comercializar no Brasil, obrigatoriamente terá de ter aquele tipo, aquele modelo, né, que o Brasil vem usar amanhã, porque aí nós poderemos recarregar nossos carros em São Paulo, no Rio Distrito Federal e no Amapá, em Roraima, e a gente precisa afinar isso. Volto a dizer, isso depende de inovações. Estava em até 50 amperes, hoje já está se produzindo para 100 amperes, hoje já está se produzindo baterias, né, para até 600 quilômetros, só que isso está começando ainda, você poder rodar 600 quilômetros de autonomia, só que isso puxa mais, requer mais. Queria falar sobre o relatório também. O senhor é o relator da proposta. Para quem não está familiarizado com o termo, significa que o senhor vai analisar o projeto de lei que foi apresentado e aí o senhor pode tanto apresentar um substitutivo, inovando, criando questões novas, como o senhor pode recomendar a aprovação integral do projeto apresentado. Como é que o senhor está planejando aí o relatório? O senhor acha que vai ter que ter um escalonamento do tipo, até tal ano vamos com a tomada de 50 amperes, depois passa para de 100, já vamos entrar de cara com a tomada de 100 amperes? Como é que o senhor está planejando? Primeiro, isso é muito novo, Marcelo. Começamos, assim que veio a responsabilidade para mim, eu falei, não é algo para o Jorge Braz decidir no gabinete com advogado e assessoria aqui. Ainda que a Câmara tenha os craques, né, em todos os setores, mas não é algo. Nós precisamos ir para a rua, é algo internacional, nós precisamos chamar as pessoas. Nós começamos isso hoje nessa primeira audiência pública, foi muito boa, foi excelente, inclusive o autor do projeto estava lá e acompanhou, né, que é o deputado Beto Pereira, estava lá, acompanhou, ficou feliz da vida e tal, estamos juntos nesse processo. Certamente nós vamos alterar, nós obrigatoriamente teremos de fazer um substitutivo, né, para adaptarmos o projeto à realidade do nosso país e da inovação. Só que eu fui relator de um projeto aqui na casa sobre cardápio em braille, informações em braille e tal, nas lojas, nos fornecedores, papapá. Eu fiquei uns 3 anos relatando, porque era um problema seríssimo. Nem a pessoa com deficiência, né, aceitava que tivesse em braille, porque só 10% deles conseguem ler. Então, nós precisamos primeiro ler a rua, saber de fato a necessidade do país. Então, em função disso, Marcelo, nós não vamos decidir agora. Nós começamos o processo de decisão
e como eu cheguei a comentar com você aqui em off, né, isso não é uma decisão que devemos fazê-la só para o país, mas inclusive, né, de braços dados com o Mercosul. Né? Nós temos um relacionamento de defesa do consumidor do Brasil e com todos os países do Mercosul e da América Latina, porque fazemos fronteiras com esses países e a pessoa compra um carro elétrico e vai ter que atravessar o outro país para outro país de vez em quando. E como é que faz se lá não tiver uma conexão, né, que de fato ela consiga recarregar o seu carro? Então isso vai demorar até podermos bater o martelo e dizer: esse é a tomada, é o plugin, é o conector X que nós precisamos que tenha a nível nacional no nosso país. Isso vai demorar aí mais uns 2 anos e meio, inclusive segundo a visão do próprio, né, diretor, presidente executivo da Anfávia, né, que é os nossos produtores de carros no país. Deputado, nosso programa está chegando ao final, então eu desejo sorte na tramitação desse projeto, porque acompanhando os dados, a gente sabe que o Brasil tinha 2,5% da sua frota eletrificada há 2 anos, agora já estamos na casa de 5%. Então, quer dizer, a tendência é que essa multiplicação siga neste mesmo patamar e que a gente vai ter um crescimento da frota de carros híbridos e elétricos muito grande no Brasil. Então, a padronização, com certeza, interessa a todo consumidor que vai precisar, ali no dia a dia, carregar o seu carro, às vezes no local público, no local de trabalho. Sem dúvida nenhuma, essa padronização é necessária. Muito obrigado por participar do programa. Nada, Marcelo. Eu quero, inclusive, fazer uma observação, se me permitir, só 30 segundinhos. Inclusive, o próprio fabricante de um determinado modelo, ele pode vender o seu carro no país já com adaptador oficial segundo a padronização do país e tal amanhã. Solução tem, nós vamos chegar lá e eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho, né, dessa matéria tão importante para o nosso país e que não tem volta. Carro elétrico não tem volta, até para a nossa saúde, nós precisamos disso. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, sobre a padronização dos carregadores de veículos elétricos. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.